Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Tenho certeza que você quer que esse dia seja maravilhoso, não é? Então já comece em alto astral, já comece com a energia para cima, já comece crente que este sol está a te iluminar. Esta luz, tá bom, entendi. Júlio, tá chovendo aqui, não tem sol. Eu estou aqui na Europa, tá um frio danado, mas a luz, o sol, ele é tão poderoso que por mais que seja nublado, a luz, ela chega para iluminar o teu caminho, para iluminar a tua vida, de fato, porque a luz é Deus, né? A luz é Deus. E aí tá aí, ó, o tema do programa, ó. Como Deus se manifesta? E aí, uma pergunta. Como Deus se manifesta? Como é que você acredita que Deus se manifesta na sua vida? Uma pergunta. Quem vai abordar esse tema é nada mais, nada menos que Dom Carlos Ramires. Nós vamos fazer a nossa prece e passar a palavra a este amigo que vai falar sobre o poder de Deus. Vamos lá? Sexta-feira, sextou. E queremos, Senhor, queremos sim, que no amanhecer desta sexta-feira tenhamos a paz, a sabedoria, a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos obter a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Então, sem mais delongas, preste atenção nas palavras deste amigo espiritual, Dom Carlos Ramires. Graças a Deus. Nós somos o que somos. Sabemos por onde andamos, com quem andamos, o que fazemos. Não nos perdemos, que somos guiados pela luz, e a luz abre o caminho nas sombras, e as sombras não permeiam nossos passos. O conhecimento liberta. E diante das formas que os seres humanos precisam, seres humanos encarnados, desencarnados, não interessa, tudo que ele precisa para poder evoluir, ele tem na forma com que ele pode ter e com que ele pode entender como Deus se manifesta, para que ele consiga tomar decisões claras diante do que ele é. Para que Moisés pudesse acreditar na missão, a sarça ardente foi acesa, e diante de um fogo que não exalava calor, mas apenas luz, entorpecia aquele homem, cheios de mágoa e rancores, pelas formas com que ele teve de sair do Egito, e encontrando já uma vida simples, pacata e humilde, ele teve ali
por aquela energia da sarça ardente, a sua mente elucidada diante das indagações que permeava-lhe o coração. Quem era Moisés, filho de hebreus, que fora viver nos palácios, que caíram nas graças lá a mulher do faraó, e foi criado lá no meio. Deus fala com os seres humanos conforme o ser humano ele pode entender. Hoje não é mais sarça ardente. Hoje são aparelhos de telefone, hoje são computadores, são meios dessas telas que transmitem sinais, mas também são meios já aplicados pelos homens para que os mesmos possam entender o teor da mensagem. Da mesma forma que muitos daqueles a qual Moisés quis tirar daquele sentimento de escravidão, da mesma forma a luz da verdade entra nesses meios agora para retirar as pessoas da escuridão, das mentiras com que elas vivem. E como vivem rodeadas por informações mentirosas e o medo que elas têm conduzem seus pensamentos, então elas apenas acreditam naquilo que suas mentes querem acreditar. Não aceitam outras formações ou outras palavras ou outros caminhos ou outras formas de entendimento. O medo induz as pessoas para que elas sejam comandadas por mentes ardilosas que sabem manipular as pessoas quando induzem-nas a acreditar em morte, em sofrimento. Semelhante papel fez a Igreja há milênios, há séculos, quando induzia as pessoas a acreditarem que somente na Igreja eles teriam salvação, e se eles não atendessem àquelas demandas exigidas, porque eram como os documentos hoje que são baixados pelos inquisidores no presente momento, se não cumprissem tais sentenças, eram presos, eram mortos, e a mesma Inquisição se vê presente no momento para induzir as pessoas que são levadas pelo medo a serem ali açoitadas pelas informações, serem açoitadas pelas mentiras, mentiras contadas com veemência e com já ameaças de punição, ameaçando família, filhos, trabalho, saúde, ameaçando até matá-los de fome, quando os impedem de se alimentar, quando se impedem até de buscar remédios, tudo isso sem a devida autorização que desde aquele tempo remoto, não muito antigo, em que eles tinham que ter esses papéis para poder adentrar a esses locais que eram monitorados por esta gente inquisidora, que reencarnou com o propósito de acertar e continua errando das mesmas formas, pois suas índoles só conseguirão ser reformadas dentro de um outro plano, em um outro planeta, em uma outra situação, sem esse poder conquistado ilicitamente às custas de ligações com máfias, ligações com pessoas mau caráteres, ligados a todas as formações políticas, religiosas, industriais, comerciárias e tudo mais. O medo é a arma utilizada pelas trevas para induzi-los a acreditar em todas essas mentiras que eles contam. E a verdade, sendo aí gritada para que abram os olhos quanto aos fatos que estão vivendo, tornam-se como se palavras ofensivas a essas pessoas, a esses seres encarnados
que estão ali manipulados por uma falange de desencarnados que querem apenas vampirizá-los e tirá-los de circulação, como se fossem vampiros aprisionados em prisões para alimentar o desejo vertiginoso de conquista que esses imperadores, que esses inquisidores exercem sobre a população. Em contrapartida, aqueles que estão como os cristãos, como aqueles que estão elucidados, que não se deixaram levar pela mentira, porque acreditaram na ressurreição do Cristo, acreditaram na forma com que o Cristo apareceu às multidões após a sua crucificação, que os mantém e os mantiveram vivos durante os milênios adiante, esses 2 milênios adiante, esses séculos e séculos, para que esses mesmos, como aqueles antigos que viram Jesus ressuscitado, pudessem da mesma forma, multiplicando esses que já convertidos à luz, continuem espalhando luz para que se possa vencer o medo e dissipar as trevas nos corações. A verdade é a escolha que cada um faz diante das palavras com que cada um exerce a sua verdade. Quando não há amor, o ódio impera nas vibrações, no olhar, nas atitudes. E sempre são ali plasmadas em cima das pessoas que já sofreram a solidão, abusos e estão dentro de seus corações guardados uma revolta gigantesca que os mesmos, querendo vingança a qualquer preço, usam dessas palavras proferidas agora há pouco para ofender, para tentar tirar o brio do caráter daqueles que continuam seguindo a luz e continuam seguindo o caminho da verdade. Todas as pessoas que exercem esse medo são aqueles mesmos que tiveram medo de acreditar que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, pela pressão que o exército romano exercia em toda a região da Judéia e em todos aqueles lugares adjacentes onde haviam aldeias essas que eram vividas por pessoas simples e humildes, mas que também não procuravam melhorias em absolutamente nada. O que se vive no momento hoje são fatos semelhantes, por isso sempre dissemos que a história ela sempre repete os ciclos com os mesmos personagens reencarnados, uns poucos melhorados, outros iguais, até mesmo piorados pelas ações insanas que repetiram diante do presente momento. A verdade ela não precisa ser provada, precisa ser vivida. A mentira precisa ser imposta, precisa ser cobrada, precisa perseguir para que ela consiga adentrar aos corações dos fracos. E a fraqueza dos fracos, elas faz com que eles se acovardem diante daquilo que é o sensato, que é o correto, diante do que a própria história veio semeando. A verdade prevaleceu e a mentira fez ruir os impérios ali, ligados aos seres humanos mandatários. Caiu o Império Romano, como ninguém jamais imaginaria que aquele exército poderia cair. Da mesma forma que esse exército poderoso está reencarnado na nação mais poderosa da Terra, do mesmo jeito que o Império Romano ruiu, essa nação poderosa, bélica, armamentista e os seus aliados cairão da mesma forma, porque foram nações que foram invadidas, semelhante ao que o Império Romano fez naquele período. Os mesmos imperadores estão agindo nessas mesmas nações que são dependentes dessas mesmas situações que estão sendo obrigados em todo o mundo a aceitar a imposição que eles põem. E eles mentem e continuarão mentindo até que essa mentira fará com que essa grande estátua, como no sonho um dia revelado do Velho Testamento, começasse a se ruir, porque os pés
partes de barro, como ali está, não consegue sustentar o peso da verdade. Assim, começa a ruína dessas nações que estão impondo toda e qualquer intransigência, ameaçando famílias de fome, ameaçando famílias de segregação, ameaçando as famílias do mundo inteiro, de não terem direito à vida. Os mesmos imperadores, segregadores, conquistadores, perversos, reencarnados nessas nações, travestidos de homens e mulheres, comandando essas nações, comandando os poderes científicos, religiosos presentes, estão a um passo de caírem de uma vez por todas. Do mesmo jeito que o arcanjo Miguel fez o Império Romano cair, o mesmo arcanjo está à frente para cair o império da mentira em todo o planeta. Os fatos estão aí para quem quiser ver. Eu sou o que sou. Eu sou Carlos Ramírez e sou Ramírez. Carlos Ramírez. Não há mais. Deus bendiga. Obrigado, Dom Carlos Ramírez, obrigado. Quanto mais nós aprendemos com a espiritualidade, menos dependentes de qualquer coisa nós ficamos. De fato, quanto mais nós aprendemos, menos dependências nós temos. Você sabe uma coisa que todos nós ainda somos dependentes? Dependentes do estado emocional. Como nós somos dependentes das emoções. Mas quanto mais você aprende, mais você domina as suas emoções. Eu digo para vocês, o que hoje mais acontece, e nós nem percebemos, é o desequilíbrio emocional, onde leva as pessoas a cometerem atitudes que depois elas mesmas se arrependem. Por quê? Porque ela não tem essa estrutura. Quanto mais você busca ajuda na espiritualidade, maior é este equilíbrio nas emoções, nas ações e na sua vida. Bom, Paulo de Moraes, agora a palavra é sua, meu amigo. Aqui no capítulo 15 do Apocalipse de Jesus, vemos que são dadas 7 taças a 7 anjos que estão vestidos de linho puro e resplandecente, que é o símbolo adequado de pureza, retidão e justiça de Deus ao infligir estes juízos. Eles recebem estas taças de um dos 4 seres viventes ou criaturas vivas. Já provamos que estes seres vivos são uma classe de assistentes do Cristo na sua obra no santuário celestial. Não é, pois, de estranhar que seja um deles que entregue aos ministros da vingança, na lei do retorno, as taças da ira de Deus que hão de ser derramadas sobre os que desprezaram a graça do Cristo e abusaram da sua paciência e amontoaram injúrias sobre o seu nome e de novo o crucificaram na pessoa de seus discípulos na terra. E esses 4 seres viventes? Vamos recordar quem são eles? A palavra grega, o grego original, significa criatura viva. 4 criaturas vivas. A palavra é muito diferente da usada para designar os animais proféticos do capítulo 13 e dos seguintes. Podemos acrescentar que Bloomfield, que é considerado o fundador da linguística estrutural norte-americana,
apresenta alguns exemplos em que ela significa não apenas criaturas, mas até um ser humano, especialmente no exemplo de Orígenes, que usa referindo-se ao Senhor Jesus, mas não vamos chegar a tanto. De acordo com o capítulo 4, versículo 7, o primeiro é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto assemelha-se à águia quando está voando. Semelhante simbolismo é usado no primeiro capítulo de Ezequiel. As qualidades significadas pelos símbolos são força, perseverança, razão e rapidez. Força, o leão. Perseverança, o novilho. Razão, o homem. E rapidez, a águia voando. A força de afeição, a perseverança em levar avante o requisito do dever, a razão para compreender a vontade divina e a rapidez em obedecer. Eis aí, força, perseverança, razão e rapidez. No capítulo 5 deste Apocalipse, São João vê que esses seres viventes, bem como os 24 anciãos, participam ativamente da obra de ministração sacerdotal executada pelo Cordeiro. Eles representam os remidos que têm em suas mãos uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, e este incenso são as orações dos santos. É o símbolo das orações dos santos. Esta é uma obra de ministério própria de sacerdotes, missionários ou emissários. Então diz Scott, abre aspas, indiscutivelmente é manifesto que as 4 criaturas vivas participam ou antes dirigem o culto ao Cordeiro, como tendo-os remido para Deus. Isto prova, acima de toda controvérsia, que este emblema significa uma parte da igreja remida, não anjos, cujo fruto é em seguida descrito, mas em linguagem inteiramente diversa. Fecha aspas. Já Burns, nas suas notas sobre esta passagem, faz esta observação. Abre aspas. Daqui se compreende que se descrevem os representantes da igreja no céu, ou anciãos, dos quais se diz serem sacerdotes oficiando em favor da igreja que ainda está na terra, oferecendo incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. Então as orações são esse incenso. Incenso enquanto a igreja está empenhada em oração. Fecha aspas. Eis aí, meus amigos, o estudo do Apocalipse, à medida que nós vamos avançando, temos que, às vezes, voltar lá no começo para entender uma passagem nova, aquilo que já foi dito a vocês. A explicação de um termo, de uma passagem, muitas vezes está em outro um pouco mais adiante. Vocês se recordam disso, né? Pois bem, nesse vai e vem que nós vamos fazendo aqui com o texto, e estamos indo devagar,
Estamos devagar para que as coisas fiquem bem assimiladas, para que todos tenhamos tempo de, pelo menos de um dia para o outro, de refletirmos a respeito daquilo que estudamos. Então, se você quer logo saber o final, não é nesse estudo aqui que isso vai acontecer, porque o final virá a seu tempo, né? E de acordo com o que nós temos entendido do Apocalipse, tudo vai se renovando em diversos ciclos pelos quais passa a humanidade. Então, é preciso a gente também ir nesse movimento. Vai lá no começo, como hoje recordamos aqui as questões dos 4 seres viventes, acrescentando novas informações, as quais não tinham sido dadas lá, na ocasião que fizemos esse estudo. Tá certo? Para quê? Para entendermos as coisas, porque elas vão surgindo e ressurgindo no Apocalipse. Se nós buscarmos os mesmos termos que aparecem durante o Apocalipse, nós vamos perceber esse movimento que vai, a cada vez que o termo aparece, ele vem trazendo uma coisa nova, uma situação nova, uma interpretação nova. E aí nós temos que ir guardando tudo isso para, no final, tirarmos aquelas conclusões, né, que vão fechar todo o estudo. Por isso que nós temos que ir devagar. Não adianta a gente ir para o final e dizer isso é isso, aquilo outro. E daí? Ninguém entendeu nada. Por quê? Qual é a base, qual é o argumento para isso? Não há. Está compreendido isso? Então, não tenha tanta pressa, minha irmã. Não tenha tanta pressa, meu irmão. Vamos na velocidade de Deus, certo? Conforme nós aprendemos aqui e vamos repassando a lição para vocês. Um fraternal abraço e até a próxima. Todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de sábado a sábado, nós estamos aqui no amanhecer de cada dia. Para quê? Para quê? Para que tomemos essa dose de ânimo. Sim, a dose de ânimo sem ânimo. Olha, você entra em depressão, você é vencido pelos vícios, você é vencido pela doença, você é vencido pela maldade. Mas quando você está animado, você vence todas estas dificuldades, todos estes desafios, porque o ânimo é a força que rege a vida. E de onde vem o ânimo? Do poder chamado Espírito. Você é esse poder, você é o Espírito regente de tua vida. Então anime-se para animar o seu corpo a combater a doença que você tem. Anime-se para animar o seu corpo a combater os vícios que você tem. Anime-se para animar o seu corpo a combater o desequilíbrio emocional, financeiro. Anime-se. E esse ânimo, que é a força do Espírito, passa para a sua vida, para os teus atos, para os teus pensamentos, para as tuas ações. Anime-se em Deus. Anime-se nessa força chamada Deus. Amanhã estaremos de volta. Um fortíssimo abraço de coração a seu coração. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima.
aproximando a espiritualidade de você.